O Santos vence o Remo na Vila Belmiro por 2-0. O Remo, que é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, mas o placar por 2-0 pode enganar. E engana muito, no caso de hoje, o que foi a partida do Santos. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e todas as redes sociais. Bom, o Santos vem para esse jogo depois de uma data FIFA que durou 12 dias e veio com Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Neymar, Barreal, Rony e Tassiano, com alguns desfalques importantes. Entre eles o Mike, que não é um dos desfalques importantes, mas Vinícius Lira, Gabriel Menino, Gabigol e o Miguelito, que voltou da data FIFA. Infelizmente, a Bolívia não classificou para a Copa do Mundo. Bom, esses eram os desfalques, então, bastantes, né? O Gabigol sendo o mais importante entre eles, e o Vinícius Lira também obrigando o Escobar a ser titular. Bom, o Lucas Veríssimo, ele já mostrou contra o Cruzeiro que ele melhora muito o potencial do Luan Pérez. Então, o Luan Pérez, ele eleva muito o nível dele com um jogador bom jogando do lado. Então, isso é um ponto muito positivo. Tanto que o Santos, agora com o segundo jogo do Cuca, o segundo jogo do Lucas Veríssimo, é o segundo jogo que o Santos não sofre gols. Mesmo pegando o Cruzeiro, que está em baixa, e o Remo, que é um time inferior. Mas os times que o Santos enfrentou não sofreu gols. Mas agora falando um pouco da partida em si. O primeiro tempo não é o que eu esperava, né, desse jogo. Eu esperava um Santos mais agressivo, mas o Santos foi bem abaixo no primeiro tempo. A gente errando muito passe, né? Inclusive o Neymar errando muito passe, com muita dificuldade de construir mesmo as jogadas. O Neymar acho que dessa vez obedeceu a instrução do Cuca, né? Que foi buscar menos a bola no campo de defesa. Ele se manteve um pouco mais no ataque, como de costume. Ele não ficou forçando a descida para buscar a bola entre os zagueiros e optou mais por ir para as pontas, para a ponta esquerda, que é a favorita dele. Então, um time também com muito espaço entre os jogadores, o Remo conseguia ficar com a bola, e muitas partes do jogo o Santos observou o Remo com a posse de bola. O que não é agradável, ainda mais o Remo sendo um time inferior e jogando em casa, o Santos, né? Jogando em casa. Bom, basicamente o primeiro tempo foi isso. O Santos viu o Remo com a bola e foi crescendo ao longo do tempo. Então, na segunda parte do primeiro tempo, o Santos melhorou. E numa dessas melhoradas, né, que o Santos consegue ficar com a bola, muito por conta do Neymar, de organizar mesmo o time, ele recebe a bola e consegue lançar um passe muito bonito, um passe de gênio mesmo, pro Tassiano entre os zagueiros do Remo. O Tassiano também vai muito bem no lance, domina de esquerda, finaliza de direita e o Santos abre o placar. Não acho merecido, mas a genialidade, o individual do Neymar se impôs num time que é muito, muito fraco, que é o do Remo. Então o Santos abre o placar muito por conta do Neymar e da atuação boa do Tassiano na partida de hoje. No segundo tempo começa a vir as mudanças aos 12 minutos. O Barreal sai, que foi muito mal no jogo de hoje. Entra o Moisés, que eu não acho que entrou muito bem, mas entrou melhor que o Barreal. E o Santos mantém um pouco a ideia de jogo. O Remo continua incomodando, né? Não incomodando por estar atacando muito, mas continua incomodando o fato do Santos não estar incomodando o Remo, certo? Então, me incomoda ver o Santos atacando menos contra um time mais fraco. O Remo deu mais chutes ao gol no Santos do que ao contrário. Isso é uma estatística que me incomoda. Mas continuou um segundo tempo, né? Tranquilo para o Santos, relativamente, mas estressante por não querer ampliar o placar, parece. E aí, aos 25, o Cuca faz outras mudanças, tira o Gustavo Henrique, que já estava muito cansado e amarelado, e o Tassiano, coloca o Arão e o Bom Tempo. É uma mudança, na minha visão, um pouco mais defensiva, né? Na minha visão, não, né? É óbvio. Ele bota dois meio-campos e tira um meio-campo e um atacante. Então é óbvio que é mais defensiva. Mas ele deixa o Neymar um pouco mais livre no ataque, né? Usa o Neymar como falso 9 e bota um Bom Tempo de meia.
e eu gosto do bom tempo de meia. Só que hoje ele não entrou muito bem. Mas mesmo assim ele preenche os espaços que o time estava dando e o Arão também ajuda nisso. Então o Santos a partir daí eh, não consegue ficar tanto com a bola como o Remo estava ficando, mas quando fica com a bola ganha uma qualidade maior na saída de jogo e consegue criar, né? Coisa que estava faltando no jogo de hoje. Bom, então, num cenário muito parecido como estava o primeiro tempo, o Santos consegue uma boa jogada com o Neymar, de novo, achando um ótimo passe para o Escobar, na recuperada de bola, né? O Escobar passa, o Neymar acha ele com um ótimo passe, de novo de esquerda, e o Escobar não teve dificuldade nenhuma para tocar a bola para o meio da área e o Moisés ampliar o placar para o Santos. Então é isso, né? O Santos não foi muito criativo, mas quando conseguiu criar, por conta dos passes do Neymar, né, que desbloquearam a zaga do Remo, quando o Santos foi criativo, foi converteu, né, as chances que teve. Mas ainda me incomoda muito ter criado pouco, porque eu acho que 12 dias para trabalhar o Cuca teve. Eu acho que pelos 2 jogos que o Santos teve com o Cuca, claramente a preocupação inicial era a zaga, o sistema defensivo tá melhor, realmente melhorou, mas muito não retrancado, muito, não sei, pouco criativo mesmo. O Santos estava com uma postura parecida com o Remo, como estava contra o Cruzeiro, mas contra o Cruzeiro é totalmente outro contexto. Primeiro jogo do Cuca, com pouco tempo de trabalho, um time sem Neymar, sem Gabigol, um time jogando fora de casa contra um elenco mais forte. Todos esses fatores, tirando o fato de não ter o Gabigol, estavam a favor do Santos hoje contra o Remo. Mas o estilo de jogo continuou parecido. Mas acho que isso vai melhorar com o passar do tempo. Bom, aí já no finalzinho do jogo, coloca o Schmidt e o Robinho, tira o Rony e o Oliva, que eu acho que também fizeram partidas ok. E o Santos só administra o resultado. Outro ponto que tem que ser falado é o Neymar, que estava pendurado, e num lance bobo, né? Porque o Santos já estava com 2-0 no placar. O Neymar sofre uma pisada, né? Por trás do jogador do Remo, se irrita. Óbvio, a gente conhece o Neymar, a gente sabe que ele se irrita e com razão nesse tipo de lance. E aí ele vai para cima do jogador do Remo de um jeito um pouco agressivo. De um jeito um pouco não, né? De um jeito muito agressivo. Mas ele não chega a encostar no jogador do Remo, ele só encara, né? E o juiz optou por dar o cartão amarelo. É uma atitude previsível do Neymar, mas eu não acho de todo errado. Ele não agrediu, nem encostou no jogador do Remo. Então, não sei se era o suficiente para dar o amarelo, mas fato é que tá amarelado e ele sabe que tá suspenso, então eu acho um pouco infantil, porque ele sabe que o jogo contra o Flamengo, que o próximo jogo é contra o Flamengo, e é um jogo importante para ele mostrar alguma coisa, se ele ainda quer ir pra Copa do Mundo. Mas no quesito Santos, que é o que eu realmente estou preocupado, o Neymar ele pode se preocupar com a Copa do Mundo se ele quiser. Mas a gente tá analisando aqui o Neymar no Santos e o jogo contra o Flamengo querendo ou não, é um pouco triste de falar isso, mas é um jogo praticamente perdido, né? Ainda mais fora de casa. Não sei se o fator Neymar pode mudar isso. Talvez possa. Mas o fato é que ele tá fora desse jogo, não vai poder ajudar o Santos no domingo. Então vamos ver se o Santos consegue alguma coisa positiva, né, contra o Flamengo sem o Neymar. Fora isso, alguns pontos positivos, né, que eu achei na partida de hoje a segunda partida sem sofrer gol. Isso eu já deixei bem claro que é importante. E o Veríssimo, né, que tá nessa crescente, que ele chega com a gente com poucas dúvidas, né, com algumas dúvidas por não estar vendo ele jogar, mas pelo visto ele voltou bem e tá organizando esse sistema defensivo do Santos. Algumas coisas que eu achei negativas foi que o time ainda cede muita chance para um time adversário, mesmo sendo pior. Falta um controle do Santos, mesmo jogando em casa, e também a produção ofensiva do Santos é muito baixa. A gente não produz muita chance pra gente. Então eu acho esse problema que tem que melhorar. O destaque, obviamente, vai pro Neymar, né? Que fez uma partida boa, né? Entre aspas, porque a partida no todo não foi boa, mas o resultado foi muito construído por conta dele. Então eu acho que se for pra falar se a partida do Neymar foi ruim ou boa, a maioria das pessoas vão falar que foi boa, mas a gente não pode ser resultadista e olhar o jogo só
pela assistência, pelas estatísticas, né. O jogo do Neymar em si não foi bom, um jogo desse não, se o Neymar joga nesse nível numa Copa do Mundo, ele não arranja absolutamente nada. Mas se ele jogar assim contra o Remo, ele vai arranjar, porque ele é o Neymar e os jogadores do Remo são jogadores do Remo. Então a gente sabe que nesse nível assim, basta pra ele jogar contra esses times. Não sei se basta pra ele ir pra uma Copa do Mundo, mas ele resolveu hoje, mesmo não fazendo uma partida boa. Ele conseguiu resolver. Bom, e é isso, né, acho que não tem muito mais o que falar, os pontos principais com certeza foram esses que eu disse. É uma vitória importante pelos pontos, mas a gente tem que ficar ligado no que foi, né. Se a gente jogar dessa maneira contra o Flamengo, com certeza não vai ser uma vitória por 2-0 que o Santos vai conseguir. Times mais fortes não iam ceder gols do jeito que foi para o Santos, com poucas chances, o Santos não costuma criar gols contra times grandes. Ou melhor, os times grandes não costumam ceder gols com poucas oportunidades para os outros. Então, temos que melhorar isso, temos que melhorar também o medo que o Santos tem de jogar, eu sinto isso, a aura do estádio tem isso. É um sentimento de medo, de medroso mesmo, né. Os torcedores parecem, os jogadores transmitem isso pra torcida, medo de jogar, e uma dependência que a gente tem do Neymar, que no domingo não vai ter, vamos ver como é que vai ser. É isso. A gente venceu, mas eu não fui convencido por essa vitória, e eu ainda tenho que ver mais do Cuca para ter uma conclusão. Por enquanto é positivo o saldo, né, invicto em 2 jogos, não sofreu gols, que isso é o que me deixa mais feliz, mas ofensivamente muito fraco. E vamos ver, porque contra o Flamengo, se a gente já é fraco ofensivamente contra o Remo, contra o Flamengo provavelmente vai ser menos. Mas se quiser um resultado positivo, provavelmente vai ter que marcar gol. E também é um ótimo teste para essa zaga que não sofreu gols, mas contra o Flamengo é outra história. É isso, gente. Até o próximo vídeo.